Olá, tudo bom? Vamos para mais um dia nosso de leitura da Bíblia. Nosso momento de reflexão, né? De ouvir o que Deus quer falar conosco. Lembrando que seguimos o cronograma do Padre Mário Sartori, lendo a Bíblia e o Catecismo da Igreja Católica em um ano. Hoje nós estamos no nosso 10º dia. E no 10º dia nós vamos ler Gênesis 14 e 15. Vamos lá? A vitória sobre os reis. Naquele tempo de Amrafel, rei de Sanar, de Arioque, rei de Alazar, de Codorlaomer, rei de Elam, e de Tadal, rei de Goim, aconteceu que estes reis fizeram guerra a Abara, rei de Sodoma, a Bersa, rei de Gomorra, a Senaabe, rei de Adama, a Semeber, rei de Seboim e ao rei de Balá, isto é, Segor. Todos esses se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. Durante 12 anos eles tinham servido a Condolaumor, mas no 13º ano tinham se revoltado. No 14º ano, Condolaumor pôs-se em marcha com os reis que se tinham aliado a ele e desbarataram os Rafaim em Astarote, Carnaim, e igualmente os Zuzim em Ram, os Emim na planície de Cariataim e os Orreus em suas montanhas de Seir, até Elfarã, cerca do deserto. Voltando, chegaram à fonte do julgamento, em Cádiz, e devastaram a terra dos Amalecitas, assim como os amorreus, que habitavam em Assasson-Tamar. O rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Adama, o rei de Seboim, o rei de Bala, isto é, Segor, saíram e puseram-se em ordem de batalha no vale de Sidim, contra Condorlaomer, rei de Elam, Tadal, rei de Goim, Arrafel, rei de Senar e Arioque, rei de Eleazar. 4 reis contra 5. Ora, havia no vale de Sidim numerosos poços de betume, e os reis de Sodoma e Gomorra, fugindo, caíram nesses poços, enquanto o restante fugiu para a montanha. Os vencedores levaram todos os bens de Sodoma e Gomorra, e todos seus víveres o partiram. Levaram também Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma com todos os seus bens. Mas alguém que conseguiu fugir veio dar parte do sucedido a Abrão, o hebreu que vivia nos carvalhos de Mambré, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner, aliados de Abrão. Abrão, tendo ouvido que Ló, seu parente, ficara prisioneiro, escolheu 318 de seus melhores e mais corajosos servos, nascidos em sua casa, e foi ao alcance dos reis até Dan. Ali, dividindo a sua tropa para os atacar de noite com seus servos, desbaratou-os e perseguiu-os até Roba, que se encontra ao norte de Damasco. Abrão recobrou todos os bens saqueados e reconduziu também Ló, seu parente, com os seus bens, assim como as mulheres e os homens. Voltando Abrão da derrota de Codorlaomer e seus reis aliados, o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro no vale de Sabe, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, mandou trazer pão e vinho, e abençoou Abrão, dizendo: Bendito sejas, Abrão, pelo Deus Altíssimo que criou o céu e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que criou os teus inimigos em tuas mãos, que entregou os teus inimigos em tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: Devolve-me os homens e guarda os bens. Levanto a minha mão para o Senhor Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra.
Respondeu Abrão: de tudo o que é teu não tomarei sequer um fio, nem um cordão da sandália, para que não digas: enriqueci Abrão. Nada para mim, exceto somente o que comeram os meus servos e a parte dos homens que vieram comigo, Aner, Escol e Mambré. Estes hão de receber a sua parte. Aliança de Deus com Abraão. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor foi dirigida a Abraão numa visão nestes termos: nada temas, Abraão, eu sou o teu protetor. Tua recompensa será muito grande. Abraão respondeu: Senhor Javé, que me darei vós? Eu irei sem filhos e herdeiros de minha casa. É Eliezer de Damasco. E ajuntou: vós não me destes posteridades, e é um escravo nascido em minha casa que será o meu herdeiro. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nestes termos: não é ele que será o teu herdeiro, mas aquele que vai sair das tuas entranhas. E conduzindo-o fora, disse-lhe: levanta os olhos para o céu e conta as estrelas, se és capaz. Pois bem, ajuntou-se ele: assim será a tua descendência. Abraão confiou no Senhor, e o Senhor lhe imputou isso para a sua justificação. E disse-lhe: eu sou o Senhor que te fiz sair de Ur da Caldeia, para dar-te esta terra. Senhor Javé, como poderei saber se eu vou possuí-la? Toma uma novilha de 3 anos, respondeu-lhe o Senhor, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abraão tomou todos esses animais e dividiu-os pelo meio, colocando suas metades uma defronte da outra, mas não cortou as aves. Vieram as aves de rapina e atiraram-se sobre os cadáveres, mas Abraão as expulsou. E eis que ao pôr do sol veio um profundo sono a Abraão, ao mesmo tempo que o assaltou um grande pavor, uma espessa escuridão. O Senhor disse: sabe que teus descendentes habitarão como peregrinos numa terra que não é sua, e que nessa terra eles serão escravizados e oprimidos durante 400 anos. Mas eu julgarei também o povo ao qual estiverem sujeitos, e sairão em seguida dessa terra com grandes riquezas. Quanto a ti, irás em paz juntar-se aos teus pais, e serás sepultado numa ditosa velhice. Somente a 4ª geração dos teus descendentes voltarão aqui, porque a iniquidade dos amorreus não chegou ainda ao seu cúmulo. Quando o sol se pôs, formou-se uma densa escuridão, e eis que um braseiro fumegante e uma tocha ardente passaram pelo meio das carnes divididas. Naquele dia o Senhor fez aliança com Abrão. Eu dou, disse ele, esta terra aos teus descendentes, desde a torrente do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos Sineus, dos Cenezeus, dos Cadimoneus, dos Heteus, dos Ferezeus, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Gergeseus e dos Jubuseus. Palavras do Senhor, graças a Deus. Agora nós vamos para o Salmo 10. Vamos pegar lá. Salmo 10, do texto hebraico. Senhor, por que ficais tão longe? Por que vos ocultais nas horas de angústia, enquanto o ímpio se enche de orgulho, é vexado e infeliz com as tribulações que aquele tramou? O pecador se gloria até da sua cupidez. O cobicioso blasfema e despreza a Deus. Em sua arrogância o ímpio diz: não há castigo, Deus não existe. É tudo e só o que ele pensa. Em todos os tempos prósperos é o curso de sua vida, vossos juízos estão acima do seu alcance. Quanto aos seus adversários, os despreza a todos. Diz no coração: nada me abalará, jamais terei má sorte.
Da maledicência, astúcia e dolo, sua boca está cheia. Em sua língua só existem palavras injuriosas e ofensivas. Põe-se de emboscada na vizinhança dos povoados, mata o inocente em lugares ocultos, seus olhos vigiam os infelizes. Como um leão no covil espreita no escuro, armas ciladas para surpreender o infeliz, colhe-o na sua rede e o arrebata. Curva-se, agacha-se no chão, e os infortunados caem em suas garras. Depois diz em seu coração: Deus depressa se esquecerá. Ele voltará a cabeça, nunca vê nada. Levantai-vos, Senhor, estendei a mão, e não vos esqueçais dos pobres. Por que razão o ímpio despreza Deus? E diz em seu coração: não haverá castigo? Entretanto, vós vedes tudo, observai os que penam e sofrem, a fim de tomar a causa deles em vossas mãos. É a vós que se abandona o infortunado, sois vós o amparo do órfão. Esmagai, pois, o braço do pecador perverso. Persegui sua malícia, para que não subsista. O Senhor é Rei eterno. As nações pagãs desaparecerão do seu domínio. Senhor, ouvistes os desejos dos humildes. Confortastes-lhes o coração e os atendestes, para que a justiça seja feita ao órfão e ao oprimido. Nem mais incuta terror o homem tirado do pó. Palavras do Senhor, graças a Deus. Agora nós vamos colocar aqui, nós fizemos o Salmo 10. Fizemos o Salmo 10? Fizemos o Salmo 10. Mas tem mais uma continuação aqui no meu. Daí aparece uns, não sei, mas aqui tem o 10 grande. Vamos lá, né? Confiança na justiça divina. Ao mestre de canto de Davi. É junto do Senhor que procuro refúgio. Por que dizer-me, foge velozmente para a montanha como um pássaro? Eis que os maus extensam seu arco e ajustam a flecha na corda, para ferir de noite os que têm o coração reto. Quando os próprios fundamentos se abalam, que pode fazer ainda o justo? Entretanto, o Senhor habita em seu templo. O Senhor tem seu trono no céu. Sua vista está atenta, seus olhares observam os filhos dos homens. O Senhor sonda o justo como o ímpio, mas aquele que ama a injustiça ele aborrece. Sobre os ímpios ele fará cair uma chuva de fogo e de enxofre, um vento abrasador de procela será o seu quinhão. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, e os homens retos contemplarão a sua face. Palavras do Senhor, graças a Deus. Agora nós vamos ler Mateus, capítulo 7, o versículo do 1 ao 14. Não julgar para não ser julgado. Não julgueis e não sereis julgados. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados. E com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu. Como ousas dizer a teu irmão, deixa-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Não lanceis aos cães as coisas santas, não atireis aos porcos as vossas pérolas, para que não as calquem com os seus pés, e voltando-se contra vós vos despedacem. Força da oração. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, bateis e vos será aberto. Porque todo aquele que pede recebe, quem busca acha e quem bate se abrirá.
Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se esse lhe pedir pão? E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei dos profetas. Entrai pela porta estreita, porque largo é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E numerosos são por aí os que entram. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora nós vamos ver aqui o Catecismo da Igreja Católica do 65 ao 73. 65. Cristo Jesus, mediador e plenitude de toda revelação. Deus tudo disse no seu verbo, muitas vezes e de muitos modos. Deus falou outrora aos nossos pais pelos profetas. Nesses dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho. Cristo, o Filho de Deus, feito homem, é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Nele o Pai disse tudo e não há outra palavra senão esta. São João da Cruz, a exemplo de tantos outros, expressa isso de maneira brilhante ao comentar. Hebreus capítulo 1, versículo 1, 2. Porque em dar-nos, como nos deu seu Filho, que é sua palavra única e não há outra, tudo nos falou de uma só vez, nessa única palavra, e nada mais tem a falar. De fato, aquilo que outrora falou parcialmente aos profetas, agora nos disse inteiramente em seu Filho, nos dando o todo que é o seu próprio Filho. Portanto, se alguém ainda quisesse interrogar o Senhor e pedir-lhe visões ou revelações, não só cometeria uma insensatez, como ofenderia Deus por não fixar seu olhar unicamente em Cristo e buscar fora dele coisas diferentes ou novidades. Não há outra revelação. A economia cristã, portanto, como aliança nova e definitiva, jamais passará, e já não há que esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, embora a revelação esteja terminada, não está explicada por completo. Cabe à fé cristã captar gradualmente ao longo dos séculos todo o seu alcance. No decurso dos séculos, houve revelações denominadas privadas, algumas delas reconhecidas pela autoridade da Igreja. Elas não pertencem, contudo, ao depósito de fé. A função delas não é melhorar nem completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a viver dela, com mais plenitude em determinada época da história. Guiado pelo magistério da Igreja, o senso dos fiéis sabe discernir e acolher o que nessas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo e de seus santos à Igreja. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação da qual Cristo é a perfeição. Este é o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes que se fundam em tais revelações. Resumindo, por amor Deus revelou-se e doou-se ao homem. Assim lhe oferece uma riquíssima e definitiva resposta às questões que o homem se faz acerca do sentido e do objetivo de sua vida. Deus revelou-se ao homem comunicando-lhe gradualmente seu próprio mistério por meio das ações das palavras. Para além do testemunho que Deus dá de si mesmo nas coisas criadas, ele manifestou pessoalmente aos nossos primeiros pais. Falou-lhes e depois da queda prometeu-lhes a salvação e ofereceu-lhes sua aliança. Deus fez com Noé uma aliança eterna entre ele e todos os seres vivos. Esta há de durar enquanto durar o mundo. Deus escolheu Abraão e fez uma aliança com ele e sua descendência. Daí formou seu povo, ao qual revelou sua lei, por intermédio de Moisés. Pelos grandes profetas,
preparou este povo a acolher a salvação destinada à humanidade inteira. Deus revelou-se plenamente enviando seu próprio Filho, no qual estabeleceu sua aliança para sempre. O Filho é a palavra definitiva do Pai, de modo que depois dele não haverá outra revelação. Ficamos aqui com mais um dia de estudo, nosso 10º dia de leitura, de oração. Que Deus possa ingressar na sua vida, na sua família, fortalecer os seus princípios de fé, fortalecer tudo aquilo que vem de Deus e que está dentro do seu coração. Assim seja, e até segunda-feira, hoje é sexta, né? Até segunda-feira para mais um dia de oração. Paz e bem, um ótimo final de semana.